Mateus, capítulo de número 27. Posso ler? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Vamos dar uma parada aqui. Quando os nossos pecados, Mateus capítulo de número 59, ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que ele vos ouça. Iniquidade na Bíblia são erros que podem ser de qualquer natureza, desde que eles sejam aquilo que fira os princípios divinos, desde que sejam aqueles erros que firam a orientação de Deus. Você viu o irmão falando ali, por exemplo, acerca do perdão, da mágoa. Quer dizer, Deus não tem nada contra você de que alguém tenha te feito uma maldade, que alguém tenha feito algo contigo, tenha te machucado, tenha te ferido. Mas o problema que você vai ter com Deus é se você, machucado e ferido, guardar a mágoa de quem fez isso com você. Ah, mas eu não tenho o direito de, pelo menos, odiar a pessoa? Não. Por quê? Porque Deus pode ter o direito de nos odiar, sendo que nós erramos praticamente todos os dias contra Ele. E se bobear, muitas vezes, em todos os momentos, cometemos erros e falhas, e nem por isso Ele pega-nos e nos lança no inferno, Ele nos oferece o perdão, o direito da gente mudar e ser restaurado. Então, da mesma forma que Ele me trata, Ele espera que eu também passo a tratar quem assim também me ofender. Hoje nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas elas se sentem desamparadas. Poxa vida, pastor, parece que não tem ninguém comigo. Ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém me ajuda. Ninguém se interessa pela minha situação. E às vezes até a pessoa pedindo, a pessoa falando, a pessoa procurando alguém para que dê a ela um apoio, alguém que dê a ela pelo menos uma palavra, uma direção, uma orientação, e ela não consegue, e a pessoa se sente só. Você sabe por que isso ocorre conosco? Você sabe por que isso acontece com a gente? O único momento na trajetória de Jesus, o único momento na vida dele que ele se sentiu desamparado, e ele clamou ao Senhor, foi na hora em que os nossos pecados foram colocados sobre ele na cruz do Calvário. Ele não tinha pecados, mas ele assumiu os nossos. Nos momentos que os nossos pecados, enquanto ele estava só apanhando, sofrendo, sendo escarnecido, debochado, desprezado, maltratado, ele aguentou tudo aquilo firmemente, sem nenhuma reclamação. Mas no momento em que os nossos pecados, o pecado da humanidade, foi colocado sobre ele lá na cruz, aquele momento trouxe ele um desespero, porque sabe do que Jesus ele temia? Não era a cruz, não era o inferno, não era a morte. Era exatamente o momento que ele tivesse só. Que ele tivesse desamparado ou desligado, digamos assim, desligado de Deus.
O medo dele, o pavor dele é quando chegasse essa hora em que ele se afastasse de Deus por causa dos pecados que ele teria que receber em seu corpo, conforme diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 2. Você pode abrir aí na sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, lá no finalzinho. Já perto lá do livro de Apocalipse, você tem a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo. O que ele levou no seu corpo? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quando Jesus assumiu os nossos pecados na cruz, isso trouxe desespero nele. Porque naquela hora em que os nossos pecados foram colocados sobre ele, naquela hora ele teve que se separar de Deus. Naquela hora ele não pôde ser e não pôde ter aquilo que até então ele estava tendo de Deus até o momento. O apóstolo Isaías é bem taxativo quando ele diz: os vossos pecados é que fazem divisão. Os vossos pecados é que afastam vocês de Deus e impede Deus de ouvir a sua oração. O que é mais interessante nesse texto, como eu estou lhe afirmando, é que o desespero de Jesus e o pavor dele era se separar de Deus. Você pode ver que até então, quando momentos antes dele ser entregue para ser julgado, para ser castigado e para ser condenado e para ser crucificado, ele disse para os seus discípulos: todos vocês vão me deixar, mas eu não estarei só. O meu Pai que me enviou estará comigo. E de fato, nenhum deles estava com ele. Todos eles, deram no pé, porque temeram ter o mesmo fim que ele. Eles não estavam preparados para aquilo. Eles então fugiram. E Jesus sozinho passou por todo aquele processo e somente um dos apóstolos acompanhou aquela situação toda, que foi João. E nós vimos isso aqui, que foi o único que assistiu, inclusive, à crucificação dele. Mas ele ficou só. Só que ele estava dizendo: eu não estarei só, meu Pai que me enviou estará comigo. O Pai estava com ele até esse momento aqui. Porque nesse momento em que ele assumiu os nossos pecados no seu corpo, se os nossos pecados nos separam de Deus, se os nossos pecados impedem que Deus responda, que Deus ouça, que Deus escute a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor, nossa súplica, como? Se até então, em todos os momentos e situações difíceis que Jesus passou, ele orou e o Senhor Deus veio socorrê-lo. Por que Deus não socorreu ele naquela hora? Porque ele tinha que sofrer a culpa que eu e você, e que a humanidade carrega nas costas. Ele tinha que levar sobre ele. Para quê, pastor? Para que na hora que mesmo que você ou eu tenha pecado, e mesmo nesta hora que você errar, e você se sentir desamparado e só, e toda pessoa que se sente desamparada e sozinha em uma situação, é porque a condenação do pecado está nas suas costas. O pecado está dentro da sua alma, ele te leva ao desespero.
Ele te leva, como muitas pessoas que nós vemos, até mesmo dentro da igreja, amedrontadas, apavoradas, com medo. Literalmente é medo mesmo. Por quê? Porque é isso que o pecado traz sobre a vida do ser humano. Insegurança, desespero, solidão. É isso que ele faz a pessoa se sentir. Foi isso que aquele homem que nunca havia experimentado o desespero, que nunca havia experimentado essa condição, ele clama lá do alto da cruz, dizendo: por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou? Até então, Deus estava ali assistindo a ele, dando a ele a condição e o suporte para que ele pudesse permanecer, para cumprir toda a palavra de Deus. Ele veio para isso. Só que dentro da palavra de Deus também estava dito que ele teria que morrer. E a Bíblia nos mostra em Romanos 3 que o salário do pecado é o que mesmo? Em outras palavras, o pagamento pelo pecado é a morte. Se Deus não se separasse, ele morreria? Não. Ele ficaria pendurado lá na cruz e estaria lá até hoje, em todo aquele sofrimento. Ele não morreria se Deus não se afastasse, se os pecados não causassem a separação de Deus. De onde está o pecado, meu irmão? Deus, ele ama o ser humano, mas ele odeia o pecado. Ele detesta o pecado. E a forma que faz com que a pessoa saiba o que é, para que eu possa saber e você possa saber se você está ou se você não está em pecado, é justamente o seu comportamento. Você está se sentindo desamparado? Você está se sentindo só? Você está se sentindo sem forças? Você está se sentindo abandonado? Então o pecado está sobre a sua vida. Ele está dentro da sua alma, ele está dentro do seu coração. Não, pastor, eu estou só porque minha mãe me abandonou, eu estou só porque meu pai me deixou, eu estou só porque meu marido foi embora, eu estou só, pastor, é porque meus filhos me largaram e me deixaram. É por isso que eu sinto, sabe? Eu sinto essa tristeza, eu me sinto só diante dessa situação, porque eu estou passando por um momento difícil, pastor, e não tem quem me ajude. É por isso que eu estou passando por essa situação, porque nós temos por tendência jogar a culpa dos nossos fracassos nas outras pessoas, ao invés de saber que nós estamos assim por nossa própria causa, porque cada um responde por si. O que diz o profeta, por exemplo, Ezequiel, lá no seu livro, Ezequiel 18, pega aí na tua Bíblia aí, por favor, vamos lá. Mas nós temos uma solução. Jesus mostrou, mas se ele sabia que já ia acontecer isso, por que ele clamou? Ele clamou para deixar para nós um exemplo. Eu já vou te mostrar. Eu vou te mostrar já por que ele clamou. Porque que isso faz parte aqui do nosso estudo. Ezequiel, capítulo de número 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus mandamentos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aquela questão de dizer assim, não, eu estou sofrendo aqui por causa dos outros. Não. O único que sofreu por causa dos outros foi Jesus.
Nós sofremos por causa dos nossos próprios erros. Não queira lançar a culpa do seu sofrimento nas outras pessoas. É fácil a gente atribuir aos outros as decisões erradas que nós tomamos, as coisas erradas que nós fizemos, e culpá-los da nossa situação. O único que poderia fazer isso era o Senhor Jesus. Ele podia apontar e dizer: olha, eu estou aqui nesse momento separado de meu Pai por causa de vocês. Ele poderia sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não pecou. Ele levou no seu corpo os nossos pecados. E no momento que os nossos pecados foram colocados no corpo dele, houve a separação espiritual dele do Senhor. Então isso mostra que no momento em que nós pecamos, como é que nós ficamos, irmão? Separados de Deus. E com essa separação de Deus, o que vai trazer em nós? Desespero, insegurança, medo. Sabe por que as pessoas têm medo? Presta atenção. Até o crente, ele tem medo da morte. Por que ele tem medo da morte? Porque ele não tem certeza de estar perante a Deus limpo. Ele não tem certeza. Se ele tivesse certeza, ele não teria medo. Não, mas vai, pastor, que eu não vou para aquele lugar. Não. E o momento de você saber se há pecado entre você e Deus, é justamente isso aqui, olha. No momento que há pecados na nossa vida, seja ele espiritual, seja ele físico, porque nós pecamos de 3 maneiras. Você já viu na Bíblia? Tem 3 maneiras de pecar. Tem o pecado no espírito, tem o pecado na alma e tem o pecado no físico. Camarada tem 3 oportunidades para ele errar. Se for o pecado da alma, é pecado do mesmo jeito e vai me afastar de Deus. Se o pecado for no espírito, da mesma forma vai me afastar de Deus. Se o pecado for no físico, da mesma forma vai me afastar de Deus. Aí, suponhamos, por exemplo, se o salário do pecado é a morte, e na hora que a pessoa peca, Deus diz assim: a alma que pecar, ele diz, essa morrerá. Essa morte inicialmente que Deus está falando, não é a morte física. É a morte espiritual, é o direito de acessar a presença divina. É o direito de ter Deus conosco. E quando a gente não tem Deus, está bem prático aqui mostrando, desespero, pavor, insegurança, medo. Isso prova que Deus não está conosco. Em Isaías 41, o profeta diz assim: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Se eu estou tendo qualquer tipo de medo, em qualquer situação eu estou temendo, então existe pecados na minha alma. E aquilo ali vai me trazer o desespero. Aquilo ali vai me trazer a insegurança, aquilo ali vai me trazer o pavor. Só que o problema começa justamente aqui, porque na hora que a pessoa fica desesperada, ela vai clamar a Deus por proteção, e Deus não vai proteger. Ela vai clamar a Deus por cura, e Deus não vai curar. Porque para o pecador só resta uma oração. Qual é a oração que resta para ele? Porque Jesus está mostrando aqui que mesmo quando os pecados foram lançados sobre o seu corpo lá na cruz, ele clamou ao Pai: Pai, por que o Senhor me desamparou? Não me deixa só passar por isso. Agora, analise bem. Vamos pegar aqui em cima disso aqui.
Será que Deus de fato desamparou Jesus? Quem acha que Deus desamparou? Desamparou, pastor, que o texto está falando aí que ele desamparou, ele está pedindo. Então Deus desamparou ele. Deus desamparou ou não desamparou? Hã? Quem acha que Deus desamparou? Levanta a mão. Quem acha que Deus não desamparou? Vocês já ouviram falar sobre isso ou vocês estão chutando? Pastor, eu estou na dúvida, eu não sei se ele foi desamparado, se não foi. Analisa bem. Quem aqui tem filho? Você veria o seu filho sofrendo. Você deixaria ele só? O desamparo aqui, que Jesus se referia, não é de estar só, é de ter que passar por aquilo. Porque quando Deus estava com ele, ele não passava por aquilo. Da mesma forma, se Deus estiver comigo, meu filho, eu não vou passar pelo sofrimento sem ver a mão de Deus me redimir e me tirar daquilo. Se Deus estiver comigo, eu não vou passar pela dor sem ver que a mão dele está me sustentando e me guardando e me tirando daquela situação. É por isso que, às vezes, muitas pessoas, infelizmente, elas até chegam a pensar, Deus esqueceu de mim. Eu vou te dizer uma coisa, quem esqueceu de quem? Foi você de Deus. Lembra do povo de Israel que chegou no Egito, cresceu, prosperou, se tornou maior do que Egito, era forte, eram capazes. E o que aconteceu com Israel? Se afundaram. Perderam a comunhão com Deus, se distanciaram de Deus, viraram escravos, viraram trabalhadores de graça do faraó e trabalharam durante 429 anos, construindo para os outros, até que um dia Deus começou a ouvir. O que Deus começou a ouvir? Um clamor. Deus começou a ouvir oração. Porque a pessoa que estiver abandonada, a pessoa que estiver sofrendo, a pessoa que estiver numa adversidade, ela só tem uma solução. Não é para clamar a Deus, para Deus tirar ela daquilo, porque a maioria das pessoas fazem assim. Pastor, ore por mim para Deus me libertar, ore por mim para Deus me curar, ore por mim para Deus reverter essa situação. A primeira oração que você precisa é o perdão dos seus pecados, para que Deus volte a ser com você. Porque se Deus não voltar para você, você está perdido. Você pode orar, você pode revoltar, você pode determinar, você pode expulsar, você pode mandar o diabo ir embora, mas o diabo não sai da tua vida. Por que ele não sai? Porque Deus não chegou. O diabo só sai quando Deus chega. E a única coisa que vai trazer Deus de volta para mim é justamente na hora em que eu me sentir desesperado, abandonado, sozinho. Essa é a hora de fazer o quê? De trazer Deus de volta para a minha vida. Lembra de Maria e de Marta? Você sabe, por exemplo, que elas disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora Jesus estava lá, e Marta estava dizendo assim: eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. E Jesus está dizendo: não, Marta, é para agora. Por quê? Porque você pega João, capítulo 16, versículo 9, ele vai dizer assim: do pecado, porque não crê em mim. Qual era o pecado de Marta? Ela adulterava? Ela prostituía? Ela roubava? Ela mentia? Não, ela só não cria no que Jesus dizia. Tem muito pecado desses por aí, não tem? A igreja está cheia de gente incrédula. Lembra daquele pai que pegou o menino, que desde que nasceu,
Não, o demônio jogava no fogo, jogava na água para matar o garoto. E aquele pai pega o menino, por certeza, talvez ele fosse um adolescente, aqui ele já devia ter uns 14, 15, 16 anos por aí. E ele pega o menino, leva lá, os discípulos não conseguem expulsar. Ele vai até Jesus, Jesus chega ali, pergunta para ele: há quanto tempo sucede isso? Ele: desde a sua infância. E o mais trágico é que ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, ajude-nos. Jesus virou para ele e disse: se tu podes, tudo é possível para quem, irmão? Ele estava levando o filho para libertar, mas não cria. Tem gente que vem na igreja, pede uma oração, mas não crê. Tanto é que não crê, sabe por quê? Tem gente que diz assim: ó, pastor, eu creio muito, eu acredito muito em Deus. Mentira, irmão. Por quê? Porque se você cresce e acreditasse muito, você não estaria desesperado. Você estaria seguro. Você estaria igual a Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ele levantará por fim sobre a terra. Eu sei que o meu Deus vive e ele virá em meu socorro. Você não estaria preocupado. Por isso que muita gente às vezes: olha, eu preciso muito de oração. Você precisa é crer. Deixar o pecado da incredulidade para lá. Isso te afasta de Deus e impede que Deus lhe dê, como diz o apóstolo Tiago, o homem constante, o homem de espírito dobre. Tem gente, por exemplo, que saiu hoje de casa dizendo assim: hoje eu vou lá na igreja e vou buscar a minha bênção. Amém. Volta para casa. Se automaticamente não aconteceu o que você aguardava, esperava, como é que as coisas iriam ter um desfecho? Se o diabo apertar o circo, o que você vai fazer? Não foi dessa vez que Deus me deu a benção. Eu até fui lá, sabe, recebi a oração. Como você viu, aquele senhor contou ali, ele recebeu a unção, passou sobre as suas manchas 2 dias depois. E vou te dizer uma coisa, sabe por quê? Porque ele creu. Agora, o que é mais interessante, ele recebeu o mesmo que muitos aqui receberam. Que todos que estavam aqui receberam. Mas por enquanto só ele contou, sabe por quê? Porque só ele creu que aquilo ali tinha o poder de Deus para curá-lo. O maior pecado que os crentes mais praticam diariamente é não crer naquilo que Jesus afirma. Quando Jesus disse para aquele pai: se tu creres, tudo é possível para aquele que crê. Não tem esse negócio não, pai. Que coisa é essa? Você tem que acreditar em Deus. Não, mas eu trouxe meu filho aqui. Se o senhor puder fazer. Se tu podes? Claro que eu posso. Eu já podia isso há muito tempo, fazer isso para o seu filho. Mas você é um incrédulo. O que Jesus está trabalhando naquele homem? Exatamente levando ele a acreditar no poder de Deus. O maior problema das pessoas é justamente esse, irmão. Quando o povo de Deus, por exemplo, teve lá, eles... pastor, mas Deus falou que eles iam ficar 400 anos no Egito. Amém? Deus não falou que seria Egito, seria uma nação. Mas veio e apareceu o Egito. Agora eles ficaram 29 anos naquele sofrimento. Aliás, 30, né? Porque 1 ano foi o que Moisés levou para tirá-los de lá. Mas como que Deus tirou eles de lá? Se não havia promessa? Havia, mas havia também uma incredulidade violenta, irmão. Por quê, pastor? Porque você sabe qual é a principal característica do incrédulo? Você sabe qual é? Pergunta o teu vizinho aí, de repente ele sabe. Qual é a principal característica do incrédulo? Eu vou te dar hoje. Ele não ora. O incrédulo não ora, ele pede oração. O incrédulo não ora a Deus, ele pede oração por ele. Em muitas pregações sobre fé, eu aprendi uma coisa. O crente canta vitória, o incrédulo implora.
Veja bem, tinha profeta no Egito? Não. Não tinha nenhum homem de Deus no Egito para chegar ali e pregar para aquelas pessoas. Para chegar ali e dizer assim, olha, Deus me enviou, como hoje eu vejo, né, na televisão, no rádio, às vezes nas igrejas, o camarada batendo no peito, diz assim, Deus me levantou com essa missão, é apóstolo, é profeta, é não sei o quê, é tanto título que tem por aí, e que as pessoas se intitulam, né? E no Egito não tinha ninguém com esse tipo de título. Não tinha ninguém. Para poder chegar ali e falar com as pessoas, olha, pode vir comigo, deixa comigo que eu vou resolver o problema de vocês. Não, no Egito, no meio do sofrimento, brotou no coração daquele povo a crença em Deus novamente, como seus antepassados haviam crido. E a maior prova de um crente é quando ele está sofrendo, é quando ele está gemendo, é quando ele está desamparado, é quando ele está só, mas ele mesmo, da sua própria iniciativa e da sua própria boca, ele começa a pedir a Deus, ele começa a falar com Deus. Muitas vezes eu me lembro, meu irmão, no meu sofrimento, na minha dor, eu dizia, Deus, eu não sei se o Senhor existe, aliás, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas se o Senhor existir, me tira disso, muda a minha vida. Eu não sei nem como é que o Senhor, onde é que o Senhor está, como é que eu poderia falar contigo, mas eu estou falando da minha maneira, e Deus ouviu a minha, mesmo na minha burrice, mesmo sem saber, mas Ele escutou a minha oração, porque nós temos um Deus que ouve o desamparado, nós temos um Deus que escuta o necessitado, nós temos um Deus que se compadece das pessoas que recorrem a Ele. Dependendo dele, como Jesus está mostrando aqui, se você se sente desamparado, é porque o pecado tomou conta da tua vida, é porque o pecado tomou conta da tua alma, é porque o pecado tomou conta do teu espírito, mas você tem uma solução. Qual é a solução? Clame a Deus pelo teu perdão. Clame a Deus para que você saiba que você tem um Deus, você não tem um amuleto. Você não tem uma figura de pedra, você não tem uma figura de pau, de madeira, de papel na tua casa. Você tem um Deus vivo, eficaz e poderoso. Você tem um Deus que cura, você tem um Deus que liberta, você tem um Deus que santifica, você tem um Deus que abre porta, você tem um Deus que prospera, você tem um Deus que dá ânimo, que dá alegria, que dá paz no seu coração. Você não tem uma coisa qualquer, você não tem uma religião. Que religião que você é? Ah, eu sou evangélico. Eu não tenho religião, irmão, eu creio em um Deus. Eu creio em um Deus. Somente isso. Não sou religioso, porque religioso só pratica atos. E fica esperando, eu fiz isso, vamos ver se Deus vai fazer aquilo. Olha, pastor, eu fiz isso. Você pode ver, por exemplo, que até tem muita gente que eles até fazem coisas. São dizimistas, são ofertantes, visitam. Eu fui lá visitar aquela pessoa, pastor. Agora vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Esperar o que Deus vai fazer? Não vim perder meu tempo. Eu fui lá visitar Deus e o Senhor diz que se eu impôsse as mãos sobre os enfermos, o Senhor curaria. Eu quero a cura daquela pessoa. É a mesma coisa, não, eu vou botar um óleo na sua mão para sujar a sua mão, afinal de contas eu quero sujar a sua mão. Não tenho nada para fazer, eu vou ungir sua mão. Olha, irmão, nós não temos nada para fazer, vamos fazer 3 dias de batalha. Se der, você vem, se não der, você não vem. Como, por exemplo, muita gente não vieram sexta-feira e estão precisando de cura. Muita gente não vieram ontem, a família está uma desgraça. Mas não vieram. Por quê? Porque não crê que Deus vai fazer algo por meio de situações assim. Mas isso aí... E vou dizer, quem veio precisa crer que foi ouvido e Deus está trabalhando na causa e a solução já vem vindo, porque o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. E você que veio aqui hoje, saiba que se você veio aqui para buscar e escutar o que Deus está te dizendo, escute e põe isso no teu coração, porque Deus não está brincando com a tua vida, até porque se Deus não fizer nada, você estará perdido e talvez para todo sempre. Por isso, faça uma coisa, irmão. Quando Deus liberta uma pessoa, seja lá do que for, de algo mais simples do que seja,
é porque Deus também perdoou os pecados daquela pessoa. Quando aquele paralítico foi levado pelos seus amigos e colocado diante de Jesus dentro da casa, ele olha para aquele homem e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas ficaram lá, mas quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é Deus para ele perdoar os pecados dos outros? Ele vira e diz assim: por que arrazoais nos vossos corações? Afinal, é melhor dizer, perdoados estão os teus pecados, ou seja curado. Qual é mais fácil? Jesus está mostrando que para ele tanto faz perdoar como curar. Então, quando ele cura, é porque ele perdoou. Quando ele liberta, é porque primeiro ele perdoou o que está preso. Quando ele cura, é porque primeiro ele perdoou o doente. Mas o perdão é o que vem como remédio para tudo. Por isso que ele teve que levar os nossos pecados, porque o problema nosso é o pecado. O problema da humanidade, meu filho, não é não era Fidel Castro, não é o fulano, não é o Beltrano, não é o Islã, não é isso, não é aquilo. O problema da humanidade é o pecado. Pastor, o problema do Brasil é os nossos políticos. Não, o problema do Brasil é o pecado, inclusive da igreja. Inclusive do povo de Deus. Esse é o problema do Brasil. É o pecado. Por quê? Porque nós temos um povo que não clama, reclama, não clama. Nós temos um povo que reclama, não clama. Nós temos um povo que fala de todos os tipos de problemas e de erros e conhece tudo que cada deputado, que cada senador, e eles dizem assim: olha, fulano, nós não vamos esquecer, 2018 vem vindo. E Deus olha para mim, olha para você: eu não vou esquecer, pode ser amanhã. Eu não posso esquecer, por quê? Porque o que você faz me separa de você. Eu não gostaria de estar longe de você. Eu queria estar com você para te tirar dessa. Eu queria estar com você para passar por esse fogo que você está passando por ele. Eu gostaria de estar com você para passar você por esse mar que está na sua frente e não se abre, mas na sua frente eu iria e abriria esse mar para você poder passar. Eu queria estar com você para afofar a sua cama na sua doença e levantar você dessa sua enfermidade, mas você não me deixa ir contigo. Mas, Senhor, eu tenho pedido para que o Senhor me cure. Não, você não tem que pedir ele para te curar, você tem que pedir ele para ele voltar para você. Quer ver só? Êxodo capítulo 3. Quando eu descobri que eu não precisava pedir a Deus que ele me curasse, eu passei a pedir a ele que apenas ele fosse comigo. A gente fala apenas, né? Mas é o suficiente. Você vê que Marta disse: se o Senhor tivesse. Então, se o Senhor tiver, eu não vou ter necessidade. O salmista Davi diz: os que buscam ao Senhor, não é os que buscam a cura, não é os que buscam a prosperidade, não é os que buscam a libertação. Os que buscam ao Senhor não tem falta de coisa alguma. O que você está buscando, irmão? Estou buscando, pastor, o meu casamento. Para com isso. Busque a Deus. Se Deus estiver com você, seu casamento, ele muda. Pastor, estou buscando, pela minha família. Busque a Deus. Esquece tua família, deixa a tua família lá, até porque você não pode fazer nada, mas Deus pode restaurar a sua família e mudar a vida de sua família. Capítulo 3, versículo de número 7 diz assim: disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa do quê? Dos seus inspetores, daqueles que os machucava, daqueles que os batia, daqueles que os humilhavam. Tenho escutado, tenho ouvido o seu clamor e conheci as suas dores. Olha para cá.
Olha para cá. Eu fico imaginando essa fé desse povo. Por quê? Porque qualquer um, nesses dias de hoje, fariam a oração: Deus, me tira disso. Deus, eu não aguento mais disso. E sabe o que aquele povo pediu a Deus? Senhor, olha para nós, veja a nossa condição. Volta para nós. Venha conosco, meu Deus, para cá. Nós estamos só. Porque você pode ver que Deus está falando aqui com Moisés, e Deus está falando o que ele viu e o que ele ouviu. Ele não ouviu as pessoas pedindo a ele para poder tirá-las de lá, libertá-las de lá. Ele ouviu as pessoas pedindo para ele voltar para eles. Porque eles identificaram a causa da dor, eles identificaram a causa do sofrimento, eles identificaram a causa de tudo que eles estavam passando de amargura. Deus não estava com eles, porque se Deus estivesse lá, Deus não deixaria eles passarem pela dor que eles passavam, Deus não deixaria eles sofrer o que eles estavam sofrendo nas mãos do inimigo. Eu gosto de um versículo que João diz, que Jesus disse lá em lá em João 10, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. As minhas ovelhas que o meu pai me deu, elas estão na mão de meu pai e ninguém as arrebatará da mão de meu pai. E o que Israel descobriu no Egito? Deus não está com a gente. Nós podemos falar dele, somos legalmente a geração de Abraão, somos a descendência de Abraão, temos as promessas, mas não temos o Deus das promessas. Você tem o evangelho, mas você não tem o Cristo do evangelho com você. Por quê? Porque se você tiver, o primeiro a conhecer as suas dores é ele, não é você. É ele que vai ver a sua dor, é ele que vai ver o seu sofrimento, é ele que vai ver a sua condição miserável, porque ele estando contigo, ele vê. Se ele não estiver com você, ele nem te ouve. Você pode me ouvir se você tiver, quem mora aqui no Tapanã? Tem alguém que mora no Tapanã aqui? Ok. Você pode me ouvir daqui no Tapanã? Você só pode ouvir se você chegar perto, até onde a minha voz te alcança. Se eu tirar o microfone, vai ter dificuldade para me ouvir. O que Israel descobriu? Nós estamos longe de Deus, Deus não está com a gente, pessoal. Nós temos que trazer Deus para cá. Porque se Deus estiver conosco aqui, Ele vai ver a nossa dor. Ele vai ver quem está aqui conosco. São os oficiais do faraó. São os inspetores dele. Esses estão conosco. Atira a gente da cama. Levanta a gente de madrugada. Esses estão com a gente. São esses caras que nós vemos todos os dias, mas nós não vemos o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus não está aqui, então nós temos que trazer ele para cá. Então, para trazer ele para cá, nós temos que fazer o quê? Nós temos que chamá-lo. O que Jesus está fazendo lá na cruz? Deus meu, não me deixa passar por isso sozinho. O medo de Jesus, se é que ele tinha medo, era de perder a face de Deus e se afastar dele. Eu fico olhando que às vezes tem cristãos que eles não temem andar sozinhos. E sabe quando é que nós descobrimos que estamos só? Quando levamos a cacetada do capeta. Lembra de Gideão? Senhor, o que é feito dos teus grandes prodígios que nossos pais nos contaram? O anjo diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz: não, não é não. Claro que é. Não. Ele não era, agora ele é. Ele não era. Eu posso te dizer com toda certeza, Deus não era com você, mas a partir de hoje ele é. Né? Aí o que você faz? Você pode discutir como Gideão. Não, não é não. Se for, por que nos aconteceu isso? Por que o anjo não respondeu nada para Gideão? Se ele é conosco, por que nos aconteceu isso? Não, Gideão, você não entendeu.
Só aconteceu isso porque ele não era. Agora, a partir do momento que ele é, Gideão com 300 vence todos os inimigos e liberta a nação inteira. Então Deus contigo faz você maior do que todas as coisas na tua vida e na vida dos outros na tua vida. Por isso que Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E eu desci para livrá-los. Então, Deus não está falando com Moisés: o meu povo me pediu libertação. Não, Moisés, o meu povo me chamou aí na terra. E já que eles me chamou aí na terra, eles me querem com eles, eu quero ir com eles. E eu estou pegando você para que você vá a eles e você tire o meu povo de lá, porque o meu povo não vai ficar na mão do inimigo em terra estranha. Eu quero trazer o meu povo para a liberdade, eu quero trazer o meu povo para a minha presença. E o sinal de que eu te enviei é porque você e todo Israel virá a este monte para me servir. E sabe o que era servir a Deus naquele monte, meu filho? Era adorá-lo. Hoje nós temos uma igreja que canta, nós não temos uma igreja que adora. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, ainda estão na mão do inimigo. Por quê? Porque não clamam por aquele que é o amigo verdadeiro da sua alma, que é o pastor, que é o bispo da sua alma, que é o supervisor da sua alma. Por isso que quando Jesus morreu lá na cruz, ele levou os nossos pecados que nos separa de Deus, para nós podermos ter acesso a Deus. E se você quiser ter Deus, é só você pedir que Ele ouve, Ele virá e Ele vem, Ele inspeciona a sua vida e Ele sabe o que é que dói, o que te machuca, o que te entristece, o que te faz sofrer, o que te faz fracassar, e Ele conserta. Nós não temos um Deus que só olha. Eu não preciso, no meu tempo de incredulidade, eu dizia: Senhor, abre os teus olhos, Senhor, veja o que eu estou passando. Não preciso. Por quê? Porque eu estou pedindo ele para abrir os olhos lá em cima. Eu tenho que trazer ele aqui para baixo. Se eu trouxer ele aqui para baixo, lá de cima ele vê minha condição, pastor? Vê e sabe tudo que a gente geme, a gente sofre, a gente passa. Mas ele só pode me livrar. Não é lá em cima, é aqui embaixo, quando eu quero. Se eu quiser, eu não vou clamar por saúde, eu não vou clamar por dinheiro, por prosperidade, eu não vou clamar por libertação, eu vou clamar pela presença dEle, porque o Senhor é o Espírito, e aonde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade, diz a palavra de Deus. Se Ele tiver, Ele tem a liberdade a me oferecer. Se Ele não tiver comigo, meu filho, o que eu vou ter? Desespero. Desespero, frustração, sofrimento, dor, desânimo, tristeza, angústia. Tanto é que ele diz: quem está angustiado, triste, deve fazer o quê? Quem está triste, ore. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de alegria. Na sua angústia, clame, Ele te ouvirá e te livrará. Por que eu estou angustiado? Porque Deus não está perto. E Ele não está perto por quê? Porque Ele me abandonou? Não. Porque eu resolvi ficar perto do pecado. O dia que eu quiser largar o pecado e quiser Ele, Ele virá outra vez. Eu afirmo para você o seguinte: Deus tem mais interesse em ficar perto de nós do que nós interesse em ficar perto dele. Eu posso te afirmar isso. Olha para o teu vizinho e diga assim: o pecado está fazendo você dormir. Disseram para Paulo: levanta-te, lava os teus pecados. Desperta, né? Lava os teus pecados. Sai dessa, meu. É, irmão, porque é incrível como assistir um filme não dá sono, né? Como conversar às vezes e falar mal da vida dos outros não dá sono. Mas escutar uma pregação, meu filho, dá uma lombeira. Só Jesus.
Mas sabe o que é isso aí? A pessoa diz assim: o diabo sabe que o que vai ser falado vai ajudar você. E o melhor meio de você não ser ajudado é você não escutar o que vai ser falado. Então ele te distrai, faz você dormir, faz alguém mexer com você, faz alguém fazer qualquer outra besteira. E você pensa que aquilo é natural. E não é. Como o diabo distrai as pessoas para impedi-las de ir a Deus. Então, meu irmão, o que ele diz? Ele mostra para nós claramente: eu conheci as suas dores, eu vi, eu ouvi, eu vi o sofrimento. Ele viu porque estava lá, porque chamaram. Mas lá do céu ele vê, mas ele não desceu. Ele só desceu quando ele foi chamado. Romanos 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Israel fez? Eles não invocaram libertação. Aquele povo era inteligente. Aqueles crentes lá no Egito eram inteligentes. Quando eu aprendi que eu não preciso pedir a Deus e mostrar a Deus o que Ele tem que fazer na minha vida, quando eu aprendi isso, Deus fez tanta coisa que eu nem havia pedido. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim. Eu chego na casa da minha mãe, eu chego, eu olho, eu vejo, e eu sei do que a minha mãe precisa. E eu vou lá e compro e levo para minha mãe. Meu filho, para que você fez isso? Eu vi porque a senhora tem essa necessidade. Como eu quero ajudar a senhora, eu comprei isso para a senhora. E trouxe isso para a senhora. Ah, mas não precisava. Claro que precisava, porque a senhora não tinha. Então, o que Deus faz comigo e contigo? Se Ele está na minha vida, eu não preciso encomendar a Ele o que eu preciso. Ele olha e diz assim: o Carlos gosta disso, o Carlos quer aquilo. Eu vou trazer isso para Ele. É por isso que aquilo que você não pede vem, porque Ele está contigo. Você não pediu, mas ele diz assim: olha, o desejo da Beth é casar, né, irmão? Deus olha e diz assim: eu tenho visto que ela está só. O problema é que ela não deixa eu ir com ela. Se eu for com ela, eu vou trazer esse varão rapidamente. Não, é brincadeira, eu tenho que brincar com a Beth. Aí o que acontece? Para ver se eu me liberto, né, Beth? Libertar da jura. Aí, veja só, eu estava um dia em casa e a minha esposa, ela me disse o seguinte, antes de sair de casa, isso foi em 1993, ela me disse assim: olha, hoje não tem nada para comer em casa. Se tivesse uma farinha, eu colocaria água e a gente comia, mas não tem nada. Eu virei para ela e disse assim: Deus proverá. Ela disse assim: claro, você vai lá para a igreja e lá o pastor vai te oferecer comida e eu fico aqui a ver navios. Eu virei para ela e disse assim: se Deus não mandar comida para você, eu também não vou comer enquanto Ele não mandar. Isso era umas 6 e pouco da manhã. E eu fui para a igreja. Porque eu já ajudava na igreja, só que eu não ganhava nada. Eu não tinha auxílio nenhum. Nem passar de ônibus eu pedia para o meu pastor. Quando eu tinha uma bicicleta, era nela que eu ia. Quando eu não tinha, eu ia a pé. Quando eu não tinha dinheiro do ônibus. Então, eu fui para a igreja, cheguei lá, fui lá para a frente do altar, fiz uma oração,
E na frente da janela, onde estava o altar da igreja, tinha uma janela de vidros. Eu abri a janela. Quando eu abri, tinha uma árvore, assim, bem na frente, tinha um ninho de um pardal. E o pardalzinho veio voando e o bichinho abriu o bicho, eu vi, tinha uns bichinhos no ninho, o bichinho abriu o biquinho, e o pai ou a mãe, sei lá, botou o alimento dentro do biquinho do bichinho. E Deus me fez lembrar de Mateus 6, quando ele diz, se Deus alimenta os passarinhos, não alimentará a vós, ó homens de pouca fé. Eu tinha me ajoelhado na frente do altar para dizer para Deus o que faltava na minha casa. Irmão, eu não preciso dizer se Ele está vendo. Preciso informar Ele. Ele enxerga melhor do que eu. Naquela hora eu pedi a Deus perdão pela minha incredulidade e levantei as minhas mãos e adorei a Deus e agradeci a Ele, porque se os passarinhos Ele cuida, nós temos muito mais valor do que passarinho para Deus, embora hoje é o contrário, o sujeito tira uma vida humana, paga alguns reais e sai, mas se matar um passarinho é 6 anos de cadeia sem fiança. Não, então parece que o passarinho vale mais, mas o ser humano vale mais para Deus do que o próprio passarinho, do que qualquer outra coisa. O ser humano é a obra da criação divina, é a coroa da criação. Então, quando eu olhei para aquela cena e eu lembrei de Mateus, eu falei, Jesus, me perdoa, porque eu fui falar com o Senhor o que está acontecendo comigo, parece que eu estou reclamando contigo do que eu estou passando. Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor sabe a minha situação, eu sei que o Senhor conhece a minha vida, e eu te louvo, eu te agradeço pela sua provisão, pelo seu milagre, pelo seu cuidado. Deus, obrigado, não falta nada na minha vida. E eu adorei a Deus. Quando eu terminei, eu fui lá abrir a porta da igreja, o pastor já tinha tomado banho, eu tinha acordado ele quando cheguei, ele foi tomar banho e depois ele subiu. Quando ele subiu, eu fui lá abrir a porta da igreja e eu estou lá na porta da igreja, como todos os dias eu fazia, evangelizando. E veio uma senhora, o supermercado tinha acabado de abrir, bem próximo da igreja, e ela veio com um carrinho cheio. E ela falou, pastor, está aí, irmã? Eu falei, tá. O senhor poderia chamar ele aqui para mim? Eu falei, pastor, tem uma irmã chamando o senhor lá embaixo, lá, o senhor descer lá agora. Aí o pastor desceu, quando o pastor desceu, ela virou para o pastor e disse assim, pastor, as compras da igreja eu vou trazer depois. Essas aqui é para esse irmão aí, ó. É para o senhor liberar ele para ele ir na casa dele levar a comida para a família dele. Eu olhei aquele negócio assim. Não, eu olhei para ela e disse, irmã, por que a senhora fez isso? Ela disse assim, porque ontem eu esqueci de comprar café. Eu fui na padaria, não tinha café. Aí eu fui no supermercado. Aí eu passei para poder pegar o café. E uma voz me disse assim, pegue um carrinho. Ela disse, mas pegar um carrinho para comprar um café? Não, você não vai comprar um café, você vai fazer uma compra. Eu fiz compra ontem para minha casa, eu só esqueci o café. Mas você vai fazer uma compra hoje. E vai colocando isso. E o mais engraçado foi aqui, ó. Presta atenção. Põe um queijo. Põe uma goiabada. Senhor, nem quem come goiabada em casa, mas ele gosta. Ele gosta de goiabada. Deus sabe que tu gosta do teu açaí. Traz ele para perto de você, a cuia vai vir todo dia na tua mão. Ele diz assim, ele gosta. E ela foi colocando, põe isso aí, põe isso aqui, que isso aqui faz tempo que ele não come isso. Põe isso aqui, ele gosta disso. E ela falou, estou ficando doida, mas antes que eu me enlouqueça, eu vou obedecer logo. E ela está ali falando, e a voz foi dizendo para ela, põe isso, põe aquilo. E foi colocando, e ela colocou, levou o carrinho cheio. Quando eu cheguei aqui em casa, tinha tempo que eu não fazia aquelas compras para casa. E a minha mulher virou para mim e disse assim, como é que você conseguiu tudo isso? Você falou com o pastor, quem estava com problema? Jamais, minha filha. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Foi uma irmã que foi lá e doou tudo isso daí. Você pediu para ela? Não pedi para ela coisíssima nenhuma. Deus mandou ela fazer isso para a gente. Meu irmão,
Se preocupe somente com uma coisa. Não são as suas férias de janeiro, das escolas, o IPTU, o IPVA. Não se preocupe com a faculdade. Não se preocupe com os problemas financeiros que você tem. Se preocupe somente com uma coisa. Caso esteja ausente, é Deus na sua vida. Se preocupe somente com a ausência de Deus na sua vida. Busque somente uma coisa, Davi diz no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi e eu a buscarei. O que você vai buscar, Davi? Eu vou buscar a Deus. Eu quero contemplar Ele. Eu quero parar, eu quero olhar para Ele. Eu quero aprender com Ele. Eu quero ser ensinado por Ele no seu templo. Eu quero estar com Ele. Por quê, Davi? Porque no dia que eu tiver problema, Ele vai me esconder. No dia que eu tiver uma situação contra, Ele vai me amparar. No dia que eu tiver uma desgraça, Ele vai estar do meu lado para passar comigo e me confortar. Às vezes as pessoas não buscam a presença de Deus e por isso vivem apavoradas. Vivem amedrontadas, vivem com medo, vivem inseguras, vivem vazias, vivem tristes. Não é com a situação que te entristece, é a ausência de Deus na sua vida que te causa essa tristeza e essa angústia que você tem. Essa dor que você carrega na sua vida. Pastor, essas doenças não me deixam. Porque Deus não está aí, filho. Porque Deus é um fogo que consome. Deus é um fogo que queima até a mais profunda raiz. Deus é um fogo que é como a cera. A doença, os capetas, os demônios é como a cera no fogo. Quando você põe cera no fogo, o que acontece com ela? Ela derrete. Se você estiver na presença de Deus, o fogo de Deus na sua vida vai queimar isso, vai derreter isso. Sua preocupação não é com o mal que te cerca, é onde está Deus que fez você. Onde é que está o Deus que me fez para ser vencedor? Onde é que está o Deus que me fez para ter saúde? Onde é que está o Deus que me fez para ter paz? Onde é que está o Deus que me fez para ser campeão? Onde é que está o Deus que me chamou no ventre da minha mãe, que me formou, que disse que era comigo, que eu não deveria temer coisa alguma? Onde é que está esse Deus? O dia que esse Deus estiver com você, você não vai temer o desfecho de mais nada. E esse Deus conhece sua dor. Esse Deus precisa saber, não é lá de cima, é daqui de baixo. Passando na sua situação, vendo a sua condição. Ele vê, deixa Ele passar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus está à nossa disposição. Jesus mostrou isso lá na cruz. Não me desampare, não saia de perto de mim, não me deixe. Eu fico apavorado só de pensar que eu vou ter que passar por isso aqui, que na hora que eu tiver que assumir isso aqui, eu vou estar sozinho, o Senhor não vai poder estar comigo, porque se Deus estivesse ali, como Marta disse, bem claro, meu irmão não teria morrido. Porque onde Deus está, a morte não domina. O que domina é a vida. Onde Deus está, a tristeza não domina. O que domina é a alegria. Onde Deus está, a derrota não é colocada ali, aplacada na vida da pessoa. Porque Deus é Deus de vitória. Traz Deus para dentro da sua vida, meu irmão. O Senhor é meu pastor, disse Davi. Nada há de me faltar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, para que você tenha tudo, que você seja feliz, que você seja alegre, que você seja suprido, que você seja sarado. Eu vim para isso. Então, onde, por exemplo, quando no tempo da minha angústia, da minha necessidade, quando eu li João 10:10, eu disse, Senhor, me disseram lá na igreja que eu deveria te aceitar, e eu aceitei. Me disseram lá na igreja que eu deveria buscar, eu busquei. Mas onde é que está o Senhor? Porque até hoje o Senhor não entrou na minha casa. Por que o Senhor não entrou na minha casa? Porque olha a minha casa como está. O Senhor precisa vir comigo para a minha casa. Eu estou só. Quantos crentes estão sozinhos? Não é por falta de pai, de mãe, de marido, de filho que não apoia. É porque você está só mesmo, literalmente, sem Deus lutando.
Porque se Deus estiver com você, quem lutará não é você, quem vai lutar é o seu Deus. Ele vai te dizer, deixa comigo, deixa que eu conserto as broncas que está aí na tua vida, eu conserto o raso que está aí, deixa comigo, passa, fica aqui atrás. Esse é o nosso Deus. É por isso que Jesus clamou lá na cruz, não me desampare, não me desampare, não me desampare, não me deixa só nisso, venha comigo, muda isso. Venha comigo, transforma isso. O Senhor é mais forte do que isso. O Senhor é maior do que isso. Quantas vezes, meu irmão, nós estamos assim diante de situações. Pastor, não aguento mais. Meu marido me trata dessa maneira, meu pai me faz assim, essa situação dessa forma, meus filhos fazem dessa maneira comigo. Pastor, não suporto mais isso. Que tal você chamar aquele que é maior do que tudo? E trazer ele para dentro da tua vida. Ele verá tudo que está fora do lugar. Um dia eu vi uma frase numa barbearia no Rio de Janeiro. Era um coração. É uma foto. Um coração, um martelo e aquele coração todo despedaçado. Só os pedacinhos assim. Numa foto. Lindo, lindo, lindo. Bonito, bonito o negócio. E a foto dizia assim: se você tem um coração quebrado ou despedaçado, e se você quiser restaurá-lo outra vez, basta você entregá-lo a Deus. E eu fico olhando quantos o coração está assim, como o de Jesus, despedaçado ali. Não me desampare, não me deixe. Porque Jesus sabia que sem Deus seria apenas viver, mas não teria vida. Deus não quer que você viva, que contemple o sofrimento, que contemple a dor. Deus quer que você tenha alegria, que você tenha paz, que você chegue ao final da sua vida e você possa dizer assim: como Deus me proporcionou tanta coisa linda, quanta coisa bonita Deus fez por mim, quantos milagres Deus fez na minha vida. Busque a Deus, irmão. Se preocupe apenas com isso. Eu não posso viver só, não posso estar sozinho. Deus, não me desampare. Seja comigo. Venha comigo. Vê que aquele pai disse para Jesus: Senhor, vem até a minha casa, meu filho está morrendo. Jesus disse: eu não preciso ir fisicamente. Não precisa fisicamente estar lá contigo. Mas vai. O meu espírito vai com você, pode voltar para sua casa, seu filho vive. E quando o pai chega, o filho estava o quê? Morto? Estava vivo. Ele disse para Jairo: não tenha medo, Jairo, eu vou com você na sua casa. E ele foi com Jairo na casa dele, porque Jairo chamou. Se você chama, ele também vai contigo para a tua casa. Chama ele, deixa ele ir com você para o seu lar. Ele conserta o que está errado na tua vida. Ele vai lá para a tua empresa, ele vai para o teu trabalho, ele vai para a tua condição. Deixa ele ir, ele vai ver a condição. Ele vai ver a situação que está lá. Não precisa você falar nada com ele. A sua preocupação e a sua busca é só levar ele para onde você precisa, onde você está. É ali que ele tem que estar. Se ele estiver, aí, meu irmão, não tem nada que vai derrotar você. Diga graças a Deus.